quando vocês fazem as contas, não tentem desaparecer com as contas, assim, leiam as respostas, porque às vezes vocês vão perceber, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então façam isso, né? Sempre deem uma lidinha, sempre deem uma lidinha. Normal padrão de A a Z. É essa aqui, tá? Deixa eu só. 2. Ah, então é 47,72. 47,72. É. Mas vê se o P, como eu escrevi o P da B e da C tá certo, por favor. Ah, o P do quê? Da B e da C? Tá Como que tá certo. escrito essa? O P, Sim, Z não menor que seria menos 2 Z. e Não, L. tá certo. Você tá certa, aqui tá, você tá certa, aqui você também tá certa, tá tudo certo. Tá, Escrevendo em termos de Z está certo. O que a gente às vezes quer fazer é em termos de X, né? Também. tá, Daí daria para escrever em termos de X também, mas tá certo que tu fizesse aqui, tá? tá. Certinho. Então tá. Então é 47,72. Já corrigi aqui e realmente eu olhei na tabela, na outra tabela que tem o desenho, ele pega todo o lado é, direito e um pouquinho do esquerdo. É. Aí, na verdade, não dá nem para fazer conta ali. E aí o 2 0 seria 2,28, que é o mesmo do menos 2. Muito bem. Temos Não, uma coisa a conversar aqui, minha amiga. Eu deveria deixar você tentando resolver isso aqui até conseguir. Porque é uma questão de olhar para os gráficos e perceber algumas coisas. Por exemplo, você de fato não tem uma tabela que dá de um ponto aleatório até o meio, mas você tem tabela pra caramba, né? Você tem tabela que sai da esquerda e vai até um ponto aleatório aqui, e você tem tabela que vai da direita e vai até um ponto aleatório, certo? Então, uhum, o que eu quero dizer com isso? Com as tabelas que você tem, né? As tabelas que você tem são tabelas muito interessantes, porque nem todos os alunos vêm com tantas tabelas assim. Você tem uma opção muito vasta de como resolver esse problema aqui. Tem aluno que com uma tabela só tem que conseguir resolver, e vai ser seu caso na prova, eu acho, vou ter que é, conseguir resolver isso aqui. Mas tu, sim, com tanta tabela assim, tinha que perceber que, tá, você pode não conseguir encontrar a área pintada, mas você pode encontrar essa área em branco, certo? A área não pintada. E daí você tem que concordar comigo que essa área pintada aqui, que é o que você quer, é um menos a área não pintada, certo? uhum. 100%, né? Menos a área não pintada. Então, vamos lá. Os valores de Z aqui é menos 2, né? E mais 2. Faça a conta aí, encontre os valores de Z primeiro, beleza? Eu realmente não sei, para Ah, falar a verdade, porque aqui você tem que escreveu separar. 96 e 102, aqui você escreveu É, 96 e 104, né? Então, mas é 104, é 104 ou é 102? Na 102. D? Na Ah, D? na D, estamos falando da D, É. né? A C já foi, Ah, tá, você já achou a resposta. eu escrevi errado. Peraí, agora deixa eu ver o enunciado, que eu já não sei mais. Eu É escrevi no gráfico, eu 96 e botei 102. 96 e 102, no desenho eu escrevi errado. Então, eu não sei, agora eu não lembro qual a tabela, só foi uma tabela realmente, entendeu? Porque eu tô com dificuldade de usar a tabela. Eu fui até ver agora, quando o menos 2 deu negativo, qual a tabela que a gente usou, entendeu? Porque, Mas sem dificuldade, cara, tu tem que olhar o gráfico e ver qual é o gráfico que você fez e qual é o gráfico que tá na tabela. sim, mas aí na prova eu só vou ter uma tabela. Então, assim, eu acho que eu deveria fazer o exercício só com uma tabela. E Tu normalmente qual deverias é que é fazer o usada? exercício com a tabela que o professor vai te passar. Agora, eu Sim, não sei qual é a tabela que o professor vai te passar na prova. Sabe? não, mas eu posso perguntar lá hoje para ver se Isso é alguém lembra. importante. Agora, vamos ignorar isso por um momento. E Sim. vamos pensar com as tabelas que você tem. Você tem uma tabela que começa da esquerda, que é a padrão acumulada à esquerda.
essa aqui, certo? Uhum. Uhum. Muito bem. Então, você vai usar essa tabela para encontrar esse branco aqui. Estamos interessados no branco, vai ser mais fácil com as tabelas que você tem. Encontra esse branco aqui. Para isso, você Não, precisa mas saber o os branco a valores gente de já Z. sabe. O branco a gente já sabe porque a gente calculou na B, que é o 2,28. Maravilha. Então, a gente já sabe essa área aqui, 2,28. É. Agora você tem uma acumulada à direita, uma tabela acumulada à direita, que é essa aqui, a qual você pode utilizar para encontrar outra área branca. Acumulada à direita para outra área branca. A gente já calculou o 102, que foi o 1, porque o desvio 104. padrão é 1. O desvio Mas padrão é 2, então o 1 deu, deu 34,13. Aí o branco vai ser meio menos 34,13. como assim? Tá me dizendo essa probabilidade aqui? Qual? Só mostra aí, né? Coisa. É, então, essa do branquinho daí, Esse Z é qual? hã? Esse aí é 102. É 102 que eu escrevi errado. Tá, 102. mas o Z Como dele é tá na... qual? O Z dele é 1. 1. Muito bem. O Então tem Z que olhar dele para é a 1. tabela e ver o 1, né? É, o Z dele é 1. E aí, qual que é o valor? É esse aqui, né? É 34,13, né? Como assim, 34 T's? Eu tô vendo aqui 15,87. 11, turma, 35. Entre 100 e 102? É 15,87? Sim. Mas a gente Não, 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 achou. não, 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 não. Foi isso que eu falei. Eu falei que eu tô procurando essa área branca aqui, que eu tô passando a mãozinha. Para isso eu usei essa tabela aqui, que tem um Hum. desenho igual, acumulando. Claro, eu estou calculando ali na minha o que tá sem pintura, mas aqui ela é mostrada com pintura, óbvio. E daí eu vejo 15,87. Ou Não, seja, mas o 15,87 não é. Então, não, tá. Então, mas como é que você. Porque assim, a gente calculou a área pintada 34,13. Aí, é, a conta que eu fiz na cabeça foi meio menos 34,13, porque eu não soube usar. Não, dá 33,63. É, tá errado. Tá, não. Ai, peraí. 0,50 menos. 100. Vamos lá, vamos de novo, por favor. A área pintada entre 100 e 102, o Z é 1. Entre 100 e 102. Está errado aí, 104. A área pintada da média entre o 100 e o 102. tu quer fazer do teu jeito ou tu quer que eu explique do jeito que eu tava explicando pra gente aprender a usar a tabela? Não, eu quero que você explique, mas é porque a gente calculou no ar 34,13. Por isso que Tá ou bom. a gente usou a tabela errada. Então a Nos gente. Não, dois. não tá errado. A gente de fato encontrou isso aqui e a gente de fato tem alguma informação sobre a parte anterior, por causa da B também. No caso, Sim. daria para usar essas informações para resolver a D. Mas eu estou tentando resolver a D por si só, Uhum. utilizando as tuas tabelas, que também é possível.
eu acho que é melhor para a gente se basear na aula de hoje, não em coisas que você fez no outro dia. Sim, mas entre 100 e 102, então tá errado, porque você falou que Não, não está um. errado. Novamente, o que eu estou dizendo que essa tabela me dá de informação é a área para frente do 102. Para frente. E no problema que você está falando, a gente descobriu a área para trás. Então eu tenho dificuldade de entender a tabela, entendeu? Eu tenho dificuldade. Então, vou fazer aqui. Desde a primeira aula, tu fala que tem dificuldade nas coisas, quando aqui a dificuldade não vai ser presente, né? Então vamos lá. 96, né? E 102, é isso? É isso. Uhum. Sim, nós queremos essa área entre esses caras. E você tem informação das questões anteriores, que você respondeu certo, por sinal, para encontrar isso. Perfeito. Perfeito. Mas eu acho mais interessante a gente, na aula de hoje, pegar uma outra estratégia. Afinal de contas, né? Essa questão, a princípio, você fez no outro dia. Vamos aprender a usar a tabela. É isso que eu estava tentando propor. Uhum. A gente sabe que a área completa dessa figura é 1. É um. É. Então, a área azul pode ser obtida como a área usando informações da área branca. Eu posso dizer que a área azul, que eu vou chamar de probabilidade, vai ser 1 menos a área branca, que é a ideia do espaço complementar. Muito bem. Agora, eu olho para a área branca da esquerda e vejo que ela vem da esquerda e vai acumulando até 96. 96, que a gente já sabe que tem z igual a menos 2. Ah, E tá. aqui o 102 a gente sabe É. que é 1. É. Isso. Então, se eu percebo que encontrando essas áreas eu posso encontrar a área azul, vamos fazer isso como um experimento. Eu posso olhar na tabela que acumula da esquerda, então eu só preciso ver o desenho da tabela. Então só preciso olhar. O meu desenho está parecido com o da tabela? O que eu preciso é uma acumulada da esquerda? É, vem acumulando da esquerda. Meu desenho é uma coisa que vem da esquerda até um determinado ponto. Vamos ver a tabela que nos dá isso. É essa? Não, essa vem do meio. É essa aqui? Sim, essa vem do começo, vem da esquerda. Perfeito. Então, a gente vai procurar o valor menos 2 nela. O valor menos 2 é esse aqui. Esse valor que, por sinal, você já encontrou em outro problema. Certo? Uhum. 2%, resumidamente. 0,028. Uhum. Então, eu vou chamar esse cara aqui de A1. O A1, de acordo com a ideia lá, eu posso dizer até que ela é a probabilidade do Z ser menor que menos 2. Foi o que nós achamos na tabela. Que é o 0,0228. Uhum. Muito bem, encontramos a área 1. Agora vamos para a área 2. A área 2 acumula da direita. Ela vem da direita e vai chegando até um ponto específico. Qual tabela vamos usar? Essa? Não, essa começa do meio. Essa aqui? Não, essa começa da esquerda. Essa aqui? Sim. Essa começa a pintar da direita. Vai acumulando da direita até um ponto específico. Muito bem. Qual é o nosso ponto específico? É o z igual a 1. Então eu vou procurar lá na tabela qual é o z igual a 1. Tá aqui. 15,87. Portanto, eu posso dizer que a área 2 é a probabilidade do z ser maior que 1. Maior, igual, maior, tanto faz. Por quê? Porque, como você pode concordar comigo, tudo aqui teria z's maiores que 1. Até o infinito.
E, de novo, olhando para a tabela, 15,87. Muito bem. Portanto, o que eu encontrei? Eu encontrei as áreas verde e rosa. Mas eu quero a azul. Essa área que eu quero. Pronto. É só eu pegar as áreas e subtrair do 1. Eu vou apagar esse cara aqui. E vou colocar este e este. Faço a subtração. E chego na resposta. Tem como você fazer essa conta para mim? Uhum. Se você olhar com calma as tabelas, vai dar super certo. Ver o sentido, tipo, a gente tem aquela cabeça meio de escola, né? Que o negócio é sempre joga na fórmula, sempre mecânico, repetitivo. Não, aqui você tem que analisar a coisa, analisar qual tabela eu vou usar para cada situação. Mesmo se você usar uma tabela só, você vai ter que analisar como usá-la. Que é o que eu vou fazer agora. Né, eu vou resolver o mesmo problema, só que com outra tabela. Então, dá 0, 18, 15. Aí tem que ser 1 menos 0, 18, 15, 81 e 85%. Se eu fizesse 1 já menos 18,15 já daria direto? Não. Ah, porque é 100. Seria 100 menos 18,15. Ah, tá. 81. Tá. Então, tá vendo? Eu não posso. É 1 0,81, 85. E aí a probabilidade é igual a 100 menos 18, 15, 81,85. Tá, então, é, atualmente a minha dificuldade vai ser conseguir usar a tabela, porque eu usei errado. Tem uma única tabela. Não tem Não problema usar uma única adianta. tabela, só tem que usar certo. É É, sempre uma avaliação baseado na figurinha que a tabela apresenta. Tá, quanto é que deu essa resposta aqui, só para eu deixar anotado? é, deu 0, 18, 15. 18%, então faz bastante sentido. Perto da média, né? É, Agora, vamos resolver o mesmo problema utilizando uma tabela. Qual a tabela que eu acho que ele vai te dar? A tabela, essa tabela aqui, ó. Normalmente os professores dão essa. De novo, não dá para tentar resolver esses negócios mecanicamente. Tem que olhar a tabela e tentar fazer alguma interpretação. Vamos lá. Vou pegar essa mesma figura. E agora vamos tentar abordar ela com a tabela que o problema deu. Que eu acho que o professor vai dar. Que é essa. Tenho quase certeza. Todo professor dá só essa aqui. É mais do que suficiente para resolver. É, e, e talvez ela até não tá. Não, ela tá perfeita. Ela tá perfeita. Mas ó, tu tem que cuidar, né? Por exemplo, o que essa tabela ela nos dá? Ela nos dá a probabilidade acumulada a partir da média, né? Então, aqui o 0,0 é zero, não tem área. A partir do zero, eu estou acumulando valores. E veja que só tem o lado positivo. Eu nunca vi um professor da tabela negativa na prova. Tomara que o teu dê. Beleza. Então vamos fazer a parte fácil primeiro, né? Que é a parte da direita. A partir da média. Certo? uhum, Ou seja, nós queremos, nós vamos, né? Eu vou até apagar isso aqui. Essa partinha aqui. Por hora. E eu vou encontrar o que eu vou chamar de A1. Quem é o A1? Bem, escrevendo em termos de probabilidade de Z, vai ser o valor entre o 0 e o 1. Ok? Eu estou falando só dessa parte aqui, beleza? uhum. Tudo bem? Então, quando a gente olha para a tabelinha,
A partir do 0 até o 1, é esse valor aqui, 34,13, que você estava até me dizendo agora há pouco. Então, batemos o olho aqui, nessa tabela ficou fácil esse valor. 34,13. Maravilha. Agora vamos fazer a área 2. A área 2 está para a esquerda, certo? Uhum. E é um valor negativo. Como você pode ver nessa tabela, não tem valor negativo. Mas esse gráfico é simétrico. O que eu quero dizer com isso? Que a área que está até o menos 2, deixa eu só pintar aqui para deixar um pouco mais razoável, né, esse desenho. Vamos colocar esse 96 mais para cá, né? Porque 2 é maior que 1, é claro. Agora o desenho está um pouquinho mais bonito. Eu quero que você entenda que a distribuição normal é uma distribuição uniforme. O que eu quero dizer? Que a área da média até o menos 2 seria a mesma área da média até o 2. Né? Se tivesse um Z igual a 2 aqui, a parte marrom seria igual, certo? Sim. Maravilha. Entendido isso? Então eu posso simplesmente ir lá na tabela e procurar qual é o valor do Z igual a 2. Eu vou dizer assim, veja só, que a área 2, que é igual à probabilidade do Z ser menor que menos 2, ou melhor, estar entre menos 2 e 0, né? Nosso A2 aqui, né? Só lembrando que aqui é o Z é 0, né? Na média. Esse A2, ele está entre menos 2 e 0. Foi o que eu escrevi aqui. Entre menos 2 e 0. Beleza? Uhum. É um valor de probabilidade igual a eu dizer que está entre 0 e 2. Por simetria, né? Se eu tivesse o 2 Uhum. aqui, já desenhei, já te mostrei que dá a mesma coisa. Então, se isso é verdade, né? É olhar a tabela igual à questão anterior. Então a gente olha na tabela e vê qual é o 2. O 2 é 0,472. 0,4722, né? Não, 772. Muito bem. Agora sim. Eu usei uma tabela de valores positivos para encontrar uma área negativa. Só Uhum. pensando na questão da simetria. Então, Sim. veja, foi uma análise que eu tive que fazer. Não foi eu bater o olho direto na tabela, é isso aqui, pronto. Não. Foi uma análise que eu fiz. Usando a ferramenta que me deu, eu adaptei o problema. Beleza? Sim. Então, aqui mais agora, para encontrar o que a gente quer de fato, né, que é a nossa área azulzinha, vai ser a soma das duas. Sim. E aí vai dar exatamente o 81, 85. Isso, Se tivesse feito um menos as áreas externas, daria isso. isso. Mas foi interessante resolver dessa outra forma para aprender a usar a tabela. Que por sinal aqui você me falou um número esquisito, né? Você falou 0,18, como assim? Como é que essa área azul ia dar 0,18 nessa conta? Você falou para mim, 0. Não, a área 0,18 é o que tá, que é Isso 0,1815. aqui, aí É, isso sim. aí. Aí É isso sim. aí. Daí um menos esse cara dá o que você acabou de me falar, o É, 0,85 alguma coisa, né? 81, 85. Show. Agora sim. 81, 85. É. Que Então tem que dar a vai ser a mesma mesma resposta, coisa. viu? É. Isso. E assim, acredito que tenha um ou outro jeito a mais para fazer, dependendo das informações que o enunciado te dá, mas também não dá para a gente ficar fazendo a mesma conta 1000 vezes diferentemente. Até daria, né? Mas seria mais interessante se a gente tivesse de fato a tabela que o professor vai te dar, que eu acho que é essa. Tenho quase certeza. Todos os professores dão essa tabela aqui. Então tem que se adaptar usando essa tabela aqui, beleza? A outra era mais para facilitar a tua vida.
Agora vamos decorar como fazer as coisas com essa. Por exemplo, Tá. digamos que nesse problema, né? Esse mesmo problema, Hum. eu crie mais uma questão assim. O pacote vir com. ah, na verdade, o que eu ia pedir é praticamente a A e você já conseguiu fazer. Mas agora vamos fazer a A sem a tabela que você utilizou. Vamos fazer a A com essa tabela de agora, que começa do meio. Porque para fazer a A, eu tenho certeza que você pegou a acumulada à esquerda. E tudo bem, pode pegar, né? Estava disponível. Só que, supondo que o teu professor vai utilizar essa tabela agora, a gente sabe que o que o x é 100, então o z é zero. Aqui o x é 102 e o z é 1. Uhum. E a gente quer até o 102. Então, até o 102 é tudo para trás do 102. Quando eu olho essa tabela, ela só me dá a partir do meio, certo? Então, eu posso dizer que eu vou ter essa área 1 aqui e essa área 2. Ah, então, mas eu calculei errado então o A, porque eu calculei só entre o zero, entre o 100 e o 102. Então tu calculou errado. O desenho eu fiz entre o 100 e o 102, só. Mas veja, o pacote vir com até 102, ou seja, pode vir com qualquer valor antes do 102. É, eu só calculei a probabilidade entre 0 e 1. É, tá errado. Beleza? Então agora vamos Uhum. calcular certo. Ah, Teria tudo isso. Então, se você calculou entre o 0 e 1, né? A probabilidade do A2, que é a probabilidade entre o 0 e o 1, de acordo com essa tabela aqui, 34,13. 34,3, exatamente. Aí não seria somar com o meio, então? Porque Exatamente. soma com. Porque tudo que vem antes do meio é 50%. Tem 50% para cá, 50% para cá, certo? Aham. Então eu não vou fazer conta aqui. Aqui eu já sei que o A1 é 50%. Daí você tem que somar, ok? 84,13. E como é que eu Isso. escrevo? É a probabilidade do Z ser Só um instante, menor vou ou abrir para minha mãe igual. aqui. Tá. Você quer escrever? Bem, Mandei aí. essa Aí. escrita que você estava falando aí, pô, cara, não sei o que está dando nesse aplicativo de abrir a porta. Isso, menor que 102, só que, veja, o X é 102, o Z é 1. Ah, o Z é um. Tá certo se você trocar ali de Z para É, X, né? X, é. Probabilidade do Z ser menor ou igual a 1. Tá, Isso, daí tá tá, certinho. isso. Tá. Ah, ok? Então agora vamos ver essa outra aqui, pacote vir com até 96 gramas. Bem, ó, você vai usar essa tabela aqui, tá? E vai tentar fazer o Z ali do 96 gramas. Vou te mandar um print dela, só para você entender que é essa que você vai tentar usar. Agora, né, vamos resolver ali a B de novo, mas com essa tabela em específico, tá? Tá. Então faça o desenho e tente resolver por simetria de novo. O Z negativo vai ter os mesmos valores dos Z positivos. Hum, pode ser 2.
47, 72. Não, não tem. Talvez para evitar de você cometer erros, acho que não, que você está entendendo agora a ideia. Me manda pelo menos a foto do desenho da B, mas ó, sem olhar os anteriores, né? Senão perde um pouco do sentido. Não, eu estava fazendo com base no anterior mesmo. É melhor Mas não, né? Melhor você ler aqui, tentar reinterpretar, né? tem alguma coisa errada aqui. Vamos aos poucos usando essa tabela ali que vai dar tudo certo. Mas para isso tem que desenhar primeiro. Tá, deixa eu fazer aqui. Ai, meu Deus, que péssimo desenhado. 96. Aí que tem uma diferença de 4, então 94. Eu quero até 96. Aí eu vou pegar os 104, eu já sei que dá Nós o z estamos da igual falando a da 2. B, né? Não estamos falando da C. Por que que você falou 104? Porque eu calculei 4, se o 96 é 4 para baixo, 104 Ah, 4 para cima. agora sim. Eu só acho estranho você estar trabalhando com o X. O que É, interessa para nós é o Z, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Não tá tá bom. errado. Só tá estranho. Só tá se complicando numa coisa que poderia ser um pouco mais simples, né? Mas beleza. Não, não está Tá errado, tá bom. tudo certo. Tá, então o z de 96 é menos 2 e o 104, o z é 2. Aí pela tabela, o z de 2 é, o z de 2 é 47,72. Então eu posso espelhar e entender que essa outra área aqui negativa também é 47,72. E aí para conseguir abaixo de 96, eu tenho que a probabilidade do z ser menor ou igual a menos 2 é 50 menos 47,72. 50 menos 47,72 e dá o 2,28. Eu vou te mandar aqui a foto. Muito bem, vamos ver essa figura. A figura parece boa. A gente quer essa área que você assinalou. Daí, usando a tabela, você verificou que até o 104, ou seja, até o z igual a 2, seria 47,72. Perfeito. Então, você pegou 50 e subtraiu do 47,72, que seria a mesma área que a esquerda. E 50 seria o todo. Então, a É, solução disso seria só essa parte escura, o que dá um 2, 2,28. 2,28, tá ali, 2,28. É que eu não Perfeito. marquei 2,28 no gráfico, mas é Sim, foi 2,28. 2,28, que foi o que você obteve antes, certo? É, Maravilha. Então conseguimos fazer só com essa tabela aí. A outra questão, vamos ver. O pacote vira entre 100 e 104. Foi o problema que eu fiquei fazendo aqui, né? Não, 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 não foi. essa aqui, Bem, essa aqui é só olhar, né? esse já é o desenho da tabela, então esse é mais É, fácil. seria só olhar, então não tem nem graça. É. Exatamente. Mas assim, a gente Ótimo. vai fazer muitos exercícios, tem muitos exercícios no livro dessa disciplina aí, tem muitos Ah, é? Tu que tem um livro aí para me mandar? Quero dar uma olhada nesses tem, exercícios. tem. Sempre bom seguir nos exercícios do livro que o professor indica, né? Na prova é capaz ele só copiar e colar. E tem uma lista de exercícios que tem que entregar para ele, mas é Ah, dessa por que que tu não disciplina, eu falou? só vou Vamos fazer fazer essa lista então. Mandei, mandei. assim. É,
Então. Business for Statistics e a lista de exercícios. E aí, essa lista de exercícios, ele passou para ir fazendo ao longo do período, para entregar no último dia. Mas aí eu ia tentando fazer, eu fiz até a primeira prova, né? Só que, enfim, como eu desisti, mas no próximo período eu vou ter que entregar. É que eles estão em inglês. Se você quiser, eu posso botar tudo no. Organizar já. E eu acho que eu traduzi parte deles período passado. Já. Não tem problema nenhum, tá em inglês. Eu até ia falar para você se nós poderíamos fazer. Fazer o quê? Em inglês? Peraí, fugi um pouco. Eu não botei o cabo aqui. Eu não tô te escutando, peraí. Peraí, peraí, fugiu. Tinha caído aqui a conexão, mas voltou. Tá. Chegou a cair para você a Caiu, imagem, caiu. algo assim? Não, só é o som. Eu não tava te escutando. Ah, Então não tem vamos problema ver o fazer em livro. inglês. Sim, não tem não. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 21. Beleza. Vamos ver aqui. Página 253. Estimating population mean using the statistics. Começa do 8? Não, não. O capítulo 8. Deixa eu abrir aqui a lista. Não, capítulo 8, certo? Lista de exercícios. Capítulo 8. Aí o exercício 21. É lá no final do exercício? No final do livro? Deixa eu As ver qual é a questões estão no página final do aqui. livro? Não, no final de cada capítulo. No final de cada Exercício capítulo. 21. Tá bom. Ó, isso aqui já Lista é, 21. Esse aí. já é próximo do que nós estávamos vendo, de fato. Sim. Só que ainda não é o que nós estávamos vendo. Porque nós estávamos aprendendo a distribuição normal, que é uma Hum. distribuição de probabilidade, ok? Só que isso Uhum. aqui é inferência estatística, ou seja, a gente vai usar a distribuição normal, ou no caso aqui a distribuição T-student, para Não é. encontrar um nível de significância e tal. Então é uma coisa um pouco diferente, entende? Tem a ver com probabilidade, mas não é exatamente aquilo que a gente estava fazendo. Mas é muito parecido, ok? Uhum. Uhum. Então tá, o problema é que aqui é T-student ainda. Então é uma outra tabela. Teu professor chegou a passar uma tabela T para você? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu baixei uma e porque ali nesse livro tem. Deixa eu te passar aqui a que eu usei na época. Documento. Estudante. Que eu também tive muita dificuldade de usar. Eu tenho que parar de falar isso, mas assim, eu só estou aqui com você é porque eu tenho muita dificuldade, senão eu É não verdade. Então estaria. pode ter as dificuldades, esse não perco meu É, emprego, não tem problema. Não, mas é exatamente, que assim, a entendeu? tabela Então, T-student, que para conseguir fazer ela, né, tem que entender tudo aquilo que nós já estávamos aprendendo de distribuição normal, com alguns detalhes a sim, mais um mais, né? Então, pouquinho. Então vamos seguir, a gente pode seguir o conteúdo e aí a gente começa depois a fazer os. é, Porque eu realmente acho ele que, começa no 8, entendeu? sim. E para Ele fazer o 8 começa tem no que 8. saber a distribuição normal e a distribuição T-student. Só que é o seguinte, a É. distribuição normal você já sabe tudo que é para fazer. Agora tem que fazer uns exercícios para focar, né? Então isso aí você pode fazer eventualmente quando tiver fim por conta própria.
Agora vamos Uhum. aprender um pouquinho então da distribuição T e depois a gente pode fazer Tá, os intervalos de exercício. confiança com elas. Tá. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. É porque ele explicou, ele passou por essa disciplina apresentando a Z, entendeu? Ele fez assim, meio que essa revisão no início do período, entendeu? É, se ele está começando pelo capítulo 8, é porque ele já leva em conta que você sabe bem tudo que eu estava Sim, explicando antes, né? Então, sim, porque eu deveria ter aprendido quando eu fiz o mestrado profissional, quando eu fiz inferência estatística. O problema é que eu fiz na pandemia, eu fiz online e aí eu você não aprendi. empurrou com a barriga, claro. No É, padrão, padrão. Ai, entendeu? ai, 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 normal. Ó, então, como você pode ver, né, a distribuição T-Student, ela tem um padrãozinho semelhante à distribuição normal, ou seja, x menos a média, desvio padrão dividido pela raiz de n. Praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Praticamente a mesma coisa. É, agora, qual que é o BO, né? Peraí. Tem que usar uma tabela nova. As contas são as mesmas, vai ter a curva, vai querer saber a área antes, depois, entre, né? Só que agora você usa uma nova tabela. Então vamos ver um exemplo? Pô, A como é que fórmula. Não, mas aí a fórmula da Z é é o T? x menos a. X menos o, Média dividido pelo a desvio padrão. média do O padrão. O problema é x que às menos vezes o a gente não está falando de uma população, a gente está falando de uma amostra. O problema vai dizer assim, numa amostra, blá, blá, blá. Daí, quando é uma amostra, ele diz um N. Daí, tu tem que dividir pela raiz de N também. Ok? tá? E ele, ao invés de usar o x menos a média, ele usa o x barra menos o. Ele usa a mesma coisa. Ele Essa que ele continua usa dizendo da X barra. nuance. Aqui também é X barra. Menos a média, só que em vez de sigma, ele chama de S. É isso. Em vez de sigma. Qual que é a diferença do sigma e do S? Os dois são desvio padrão, só que esse desvio padrão aqui é da população e esse desvio padrão aqui é da Ah, amostra. Por é. quê? Porque para você utilizar o T-student é quando nós não temos informações de desvio padrão da população. Resumidamente é isso, né? Ah, mas é porque eu tinha anotado. Ah, é porque o desvio padrão é o. Sobre. O desvio padrão. Por que que você botou ali? O que que você botou no Z ali embaixo? O Hã? que que Raiz de você N, botou? Não, tá, mas em cima tá o quê? X menos a média. Não. O que você pintou de azulzinho no Z, embaixo do Z? É o quê? Isso é um Sigma, a G? letra grega sigma, Sigma. que é o desvio Ah, padrão da população. então, mas não seria só o sigma embaixo? Eu não entendi essa fórmula do De Z. novo, vou falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Hum, Quando você está falando de uma situação de população, não tem esse cara. Mas quando eles hum, te dizem assim, uma amostra, blá, 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 uma amostra de N igual a tanto, né? Quando você está lendo o enunciado lá de um problema de distribuição normal, e ele cita uma amostra de N igual a 50, N igual a 100, N igual a 1000. Quando eles falarem isso, você tem que colocar esse termo aqui embaixo, dividido pela raiz do N. hum. As duas fórmulas servem. Só que essa aqui tem mais precisão, vamos dizer assim, quando o enunciado cita o N. Se ele não citar o N, não tem problema nenhum. Tu pode continuar usando o que nós estávamos usando nas questões até agora, certo? Mas se ele dizer o N, você tem que fazer isso. Beleza? Uhum. Maravilha. Na T, normalmente ele diz o N, porque a gente usa o T-student quando a nossa amostra é pequena. Tanto é que, às vezes, a gente tem, por exemplo, até nesse problema, 8.21, que seu professor propôs, nós, nesse problema, temos que encontrar a média fazendo a continha de um contra a média, que é somar todo mundo e dividir por N, né? Normalmente, nos problemas de distribuição normal, ele já nos diz a média, certo? A média é essa, pá. Na T, não. Na T, ele dá uma amostra, nós temos que encontrar tanto a média, caramba, tanto a média quanto o desvio padrão. A média é somar todo mundo, dividir por N,
E o desvio padrão eu te ensinei lá naquela aula de desvio padrão, né? Que era uma conta muito chata, lembra? O desvio Uhum, padrão era a raiz quadrada do somatório do valor, de um valor qualquer da tua distribuição de valores, menos a média ao quadrado dividido por n, lembra? N menos uhum, 1 ainda, se for uma amostra. Então é uma conta muito chata, né? A gente sempre torce para o enunciado nos dizer quem é o desvio padrão. O problema é que no 8.21 ele não falou. Daí tem que relembrar aquilo que eu falei umas aulas passadas, né? E que, de novo, o teu prof não ensinou. Né? Então, por isso, talvez tu se sentiu meio perdido. Ele ia lá fazendo um monte de conta e, meu Deus, o que que ele tá falando? Né? Agora, uhum. quando fazer, tu vai estar ligado. Ah, eu fiz isso umas aulas passadas. Beleza? Sim. Show de bola. Então, beleza. Então, só para você não se sentir tão acuada, o T tem uma conta muito parecida com a que nós estávamos fazendo até agora e a lógica também é a mesma, tá? É exata a mesma coisa. Tu vai ter um gráfico, uma curva igual a da distribuição normal. Daí você, por exemplo, vai ter aqui, né, esse valor, vai querer encontrar a área entre esses caras, mesma coisa, né? Coisas que você já fez bastante hoje. Daí você vai ter um X aqui, sei lá, qualquer valor que seja. Daí você vai converter esse X para um valor T, ok? E daí você vai olhar lá na Uhum, tabela T, quem é esse valor, e pronto. Não tem muito segredo. uhum. Acontece que a tabela T é um pouco chata. Vamos olhar a Sim. tabela T que seu professor mandou. Não, é ele, eu tenho essa salva aqui, eu não Ah, lembro, eu tá. também É, de fato, vou. esse aqui tu roubou do meu guru, né? É, É, professor eu guru, não sei melhor qual dizendo. é ele hoje. Eu estou perguntando aqui para o meu amigo que fez comigo e passou. E a tabela aqui, por favor. No livro tem umas tabelas, mas eu não lembro se ele usava do livro. No livro tem umas tabelas. Uma que abriu esse business de estatística. Ah, Table, no apêndice. No apêndice, ele tem umas tabelas. bem, só para concluir aqui, eu ia falar para você o seguinte: como você pode ver, é uma tabela muito parecida com a Z, certo? Sim. Só que aqui do lado esquerdo nós temos o que ele chama de graus de liberdade. Esse Uhum, graus de liberdade aqui tem a ver com o valor do Z, ou melhor, no caso aqui do T, mas não do T exatamente, do N, sendo mais preciso, ok? O valor do N. Então, o grau de liberdade, ele sempre tem a ver com o tamanho da tua amostra. Se o teu N for, por exemplo, 20, você vai olhar aqui na tabela no 19. Então, teu grau de liberdade é sempre N menos 1, beleza? Então, o enunciado ele uhum, vai dizer assim para você: ah, minha amostra tinha 20, eu tinha uma amostra de 20 pessoas, sei lá. Daí você vai olhar aqui no 19. Vai ter que olhar na linha do 19, ok? uhum, Simples desse jeito. E daí ele vai te falar ali, o nível de confiança de 90%. Daí tu pega e olha aqui no 90%, né? Igual como se fosse a tabela Z. Grau de liberdade 19, 90%, 127. Grau de liberdade tem a ver com a probabilidade, tá? É que aqui essa tabela tá mais do ponto de vista de grau de liberdade. Que é o que realmente a gente usa mais, a distribuição T. Tanto é que eu acho que é mais legal a gente ir para inferência estatística mesmo na próxima aula, para quando for falar da distribuição T. é. E aí, só para a gente fechar, se você vai na página 780, por favor, do livro. 780? É. Pô, deixa eu Ele abrir o usa livro uma, aqui de novo. é uma tabela oposta daquela que a gente usou hoje. Tabela oposta? Let me see. Meu, ó a porcaria que eu usei para abrir isso, cara. 780? É. Ah, não é igual aquela tabela que a gente estava usando? Não, a gente não usou só que tem entre A e Z? Ah, então, isso aí então é entre A e Z, tá. Eu Entre a achei que ele média e um estava. Z qualquer positivo, né? Eu achei que ele estava usando o branco. Não era marcado, não. É Ó, entre 0 provavelmente e ele vai Z. usar essa tabela, viu? É a que o livro dá.
É, Mas show, na próxima aula, tá a bom. gente então vai começar já a ver inferência estatística, que é usar a estatística para fazer teste de hipótese e intervalo de confiança, tá? É isso, tá bom, tá bom. Show de Tá bola, bom. a gente se fala sábado, então. Obrigada. Obrigada. Valeu!